Em Orlândia, depois que um ventilador de teto atingiu duas crianças numa escola, os pais estão preocupados com a situação de manutenção dos equipamentos em sala de aula. Ontem, a mãe de uma delas foi até a escola cobrar explicações da direção. Foi nesta escola, no centro de Orlândia, que um simples problema por pouco não se transformou numa tragédia. O ventilador de teto de uma das salas se soltou e caiu em movimento, atingindo duas crianças de 8 e 9 anos que estudavam juntas. Esta foto mostra uma delas ensanguentada. A pá de ferro do equipamento atingiu o supercílio da aluna, que foi socorrida num hospital da cidade e já passa bem. Nós não fomos autorizados a entrar na unidade e também não tivemos acesso ao ventilador que atingiu a criança. Durante todo o dia, técnicos estiveram aqui avaliando as instalações de outros equipamentos da escola. Os pais agora querem saber se faltou ou não manutenção nos aparelhos. Apesar que a escola fala que fez a manutenção, não tem como a gente acreditar, porque se tivesse sido feito, não teria caído sobre as duas crianças de 8 e 10 anos. Então, como meus filhos estudam aqui, eu fiquei sim muito assustada, muito. Ontem a mãe de uma das alunas esteve na escola Pedro Bordinho Neto para cobrar explicações da direção. Sem se identificar, ela fez um desabafo, pediu mais atenção com os reparos nos equipamentos da escola. A gente tem que procurar saber se a manutenção estava sendo feita corretamente. O susto foi grande também para ela, O susto pelo sangue, né, em si, né, o sangue dela. A gente vê o sangue de outra pessoa, a gente já passa mal, imagina de uma criança, né? Esta vereadora também compareceu na unidade no fim da tarde para analisar o local. Ela afirma que a fiação de outras salas de aula também não oferecem segurança aos alunos. Agora pretende levar o caso à Câmara dos Vereadores para pedir uma solução. Ela faz duras críticas à atual administração e também fala em falta de recursos para o setor da educação em Orlândia. Tudo isso por falta de manutenção. O ventilador é aquele ventilador antigo de ferro, é um descaso total dessa administração, que não tem aplicado dinheiro público da forma correta. Um ventilador que cai em cima de duas crianças é para assustar qualquer mãe e pai, né? Rafael Aguiar, de Orlândia, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Orlândia informou que lamenta o acidente ocorrido e que a manutenção é feita de forma regular em toda a rede de ensino da cidade. Diz ainda que o ventilador era antigo, mas funcionava corretamente no momento da queda. Uma equipe vai averiguar o que ocasionou o problema. Agora ao vivo, Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o advogado Dr. Wilson Rogério Estevão. Doutor, a situação, que mostramos em Orlândia revela o quê? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Pulse. Revela o descaso do poder público com a população e aí imediatamente o descaso do poder público com a educação, com as crianças que estavam ali naquela escola. Como é que isso deve ser acompanhado? Na realidade, a população deveria cobrar essas atitudes do poder público. A manutenção desses ventiladores, na matéria anterior nós vimos a escola inundada em Serrana, quer dizer, a manutenção dos telhados, dos prédios públicos, para que desse uma condição muito boa para os filhos. Porque quando você manda o filho para a escola, você espera que ele esteja ali amparado, que ele esteja protegido, que ele esteja seguro. E o que nós estamos vendo através dessas matérias é que está ocorrendo exatamente o contrário. E a educação recebe verbas do Estado, da União, logo esse caso precisa chegar aos Ministérios Públicos, Estadual, Federal? Eu creio que sim, até porque existem aí três apurações que deverão ser feitas. Uma na área civil, para ver de quem é a responsabilidade, uma na área administrativa, para ver quem tinha que zelar pelo prédio público e não zelou, e uma na área criminal, já que as crianças sofreram lesões. Então, o Ministério Público deve intervir nesse caso, deve abrir um inquérito para apurar as responsabilidades e punir os culpados. No caso das vítimas, famílias das vítimas, existe algum tipo de ressarcimento? Existe o pedido de indenização que pode ser pedido, até um dano moral, porque essas crianças com certeza ficaram abaladas. A gente viu o rosto da criancinha saindo da escola toda ensanguentada, Isso dificilmente ela vai superar esse trauma. Então existe um dano moral, existe o dano com os medicamentos que vai ter que tomar, tudo isso. Então tem como ela procurar um advogado, procurar a Associação dos Advogados da cidade, se informar a respeito disso e ingressar com uma ação contra o poder público. E um fato triste também é que revela a falta de estrutura nas escolas públicas, Infelizmente se constrói os prédios, se inauguram os prédios e depois esquece.
né, não dão manutenção, não fazem nenhum tipo de correção nos defeitos, né, é tudo coisa assim que seria fácil de ser feito, né, se consertasse aos poucos, não fazem. Muito obrigada pela sua participação, doutor. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Ussi. Já, Renata.